resposta das enquetes. Eu falei que eu ia trazer minha opinião sobre a questão da escola, né? E eu fiz 3 perguntas. Se as pessoas achavam que um ano escolar no ensino fundamental 1 e 2 trariam um comprometimento para o resto da vida, se estavam achando que as crianças estavam ficando bastante estressadas, mais do que a escola, né, presencial gera de atividade, e como é que estavam sendo para as famílias conciliar esse momento de escola e vida escolar e trabalho, né, e os serviços domésticos e os recursos. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria trazer é que todos fomos pegos de surpresa. A escola, nós enquanto família, né? A sociedade enquanto sociedade, e que esse é um momento muito delicado. Quando houve-se a ideia de aulas suspensas, né, por um tempo indeterminado, houve uma cobrança enorme sobre as escolas de que elas se reinventassem em tempo recorde. E assim as escolas têm tentado fazer, se reinventando num tempo recorde, dentro de uma forma e de uma modalidade, né, que não estavam adaptados para os seus funcionamentos. Mas, embora as escolas estejam conseguindo brilhantemente um processo de adaptação, nem todas as casas elas estão conseguindo chegar no ritmo da adaptação da escola, né? Porque quando a gente pensa na escola, a gente pensa numa equipe pensando. E quando a gente pensa na família, a gente tem um núcleo muito menor dentro desse processo. Então eu acho que esse é um momento que todos precisamos ter uma coisa chamada empatia, né? A escola tem empatia com os alunos terem empatia com a escola, os pais terem empatia com os filhos terem empatia com os pais, porque é tudo muito delicado. O que me chama muita atenção é que quando a vida escolar segue tentando manter a mesma rotina de aula como era antes e sobrecarrega a criança, o adolescente de atividades, tenta trazer uma ideia de normalidade que não existe. E eu acho que a gente precisa conversar com essas crianças, esses adolescentes, sobre essa não normalidade, escutá-los, né? Porque a criança ela tem pouco espaço de escuta, o adolescente ele tem pouco espaço de escuta. Né? E eu fico aqui conversando com alguns dos meus clientes que têm essa idade e eu vejo que eles não estão dando conta de digerir, né, tudo que está acontecendo e ainda ter que dar conta da escola no mesmo fluxo. Não é culpa da escola, né? Não é culpa da criança e não é culpa da família. Estamos falando de um processo de ajuste, né? E eu queria trazer para vocês, pais, que deixem o seu filho no tempo dele. Isso não significa deixarem dar espaço para irresponsabilidade e não comprometimento com o estudo, né? Porque também a gente não pode olhar para a escola nesse momento como algo que não precisa ser importante e produtivo. Mas respeite o dia que ele estiver mais cansado, se ele não estiver disposto um dia, né? Dê esse espaço de escutar o que o seu filho ou sua filha traz de sentimento desse momento, né? Eles foram imersos na ideia do vamos ajustar a vida escolar dentro de um momento onde não tem ajuste, onde não estamos na normalidade e nós precisamos dar espaço de escuta, né? Acho que as escolas estão de parabéns nessa tentativa. Acho que essas crianças e esses adolescentes estão dando conta, mas num preço muito alto, de não ter espaço de se conectar com o tanto de sentimentos que uma pandemia convoca, e não convoca só para o adulto. Né? Então, eu queria convidar as famílias a escutarem os seus filhos, a conhecerem o que eles estão pensando, sentindo, como eles estão se adaptando a esse momento.
para que eles possam seguir dando conta da escola, mas que também possa sinalizar para as escolas, né, quando está chegando no limite da criança, respeitar o tempo da criança, né, o dia que ela não tiver com vontade, porque tá tudo bem, é um dia, como a gente também acorda um dia ou outro sem estar muito bem, né? Então, eu queria convidar vocês a essa reflexão, né? Será que os nossos filhos não estão precisando de um espaço de escuta, na compreensão do que eles sentem, do que eles estão vivenciando nessa pandemia, para além de só ter que dar conta da escola, que consegue chegar por uma via e que não vai ser efetivo para todos, né? O modelo à distância não é um modelo em que todos se adaptam, e isso também precisa ser avaliado. Então, vamos pensar um pouco mais de como nós estamos levando essa informação, de como estamos conduzindo a vida escolar dos nossos filhos nesse momento, né? E tentando ajustar cada um na sua necessidade junto à escola, que não vai conseguir atender de forma individual, mas que tem-se um espaço de escuta, de tentar encontrar um caminho que fique mais fácil para a realidade de cada família. Tem famílias que têm um único computador, um único celular disponível, a aula está no mesmo horário. Tem famílias que não têm uma internet de qualidade em casa, tem famílias que nem têm internet. Mesmo que essas pessoas estudem numa rede privada, não assegura que o conhecimento está chegando para todo mundo. E a gente precisa dialogar sobre isso, a gente precisa olhar para isso com carinho, com cuidado, com responsabilidade, sem perder, lógico, né, o interesse e a responsabilidade junto ao modelo educacional. Então essa é a minha opinião. Acho que nós estamos vivendo um momento que atinge a todos e precisamos dar espaço de escuta aos nossos filhos, e vocês vão se surpreender quando vocês pausarem e perguntar o que tem sido esse momento para você. O que você perde com isso, né? Porque não tem perda só para o adulto. E a gente precisa escutar os nossos pequenos, né? Eles têm muito a nos ensinar. Então, meu convite é esse, né? Para além de querer que seu filho dê conta da escola, que é importante, queira que seu filho dê conta, né? E ajude o seu filho a dar conta das emoções. Porque tudo se recupera, gente. Um ano letivo se recupera, né? Dinheiro se recupera. Mas a saúde, para a gente recuperar, ela leva um tempo, né? E tem um custo muito alto emocional disso. Recuperar uma saúde emocional, né? Para mim é mais difícil do que recuperar um ano letivo, por exemplo. Então vamos avaliar a condição de cada um, a reação de cada um, a adaptação de cada um, e tentando manter um diálogo com a escola, levando o que seu filho tem vivenciado, porque também se os pais não levam para a escola o que está acontecendo, a escola não tem como fazer nenhum tipo de ajuste que atenda a necessidade da sua casa. Então vamos ampliar o diálogo. Esse é um momento de adaptabilidade, esse é um momento de transformação, esse é um momento que a gente não sabe quando vai acabar. E é muito importante a escuta e o diálogo junto com a escola, né? Para tentarmos seguir juntos nesse momento em que todos precisamos estar apoiados, né? Para estarmos mais fortes para vivenciar esse momento. Um beijo e até a próxima.